Eu fui no dicionário, não ajudou muito não. Movimento de um ponto oscilando em torno de um ponto de referência. A amplitude do movimento é indicada em milímetros. O número de vezes que ocorre o movimento completo em determinado tempo é chamado frequência. Então, vamos pensar no metrônomo, né? Vamos dizer que o ponto de referência seja o centro do eixo. E a ponta do metrônomo está em oscilação em relação a um ponto fixo. Então, esquerda, direita, ele está lá oscilando, está vibrando. Amplitude, na ponta do metrônomo, a amplitude é grande. Aqui, pertinho do eixo, a amplitude é menor. Tá? Se eu pusesse uma canetinha na ponta do metrônomo, pusesse uma folha de papel em branco e puxasse, ele ia desenhar aquela linha azul ali. Ia desenhar uma onda. Vamos imaginar então que o nosso metrônomo começou a bater, aqui embaixo ele começou a bater, ele está completamente à esquerda. Ele começa a acelerar, ele passa pelo ponto de referência, que é o centro, começa a desacelerar, chega no ponto máximo à direita, inverte o sentido, começa a acelerar, passa no ponto de referência novamente e chega no ponto esquerdo. Isso é um ciclo do metrônomo. Saiu daqui, foi lá, voltou aqui, um ciclo. Uma rotação, uma onda. Aqui é a amplitude. Se ele vai lá longe e volta aqui longe e volta lá longe, a amplitude é grande. Se ele vai aqui pertinho, volta aqui pertinho, a amplitude é pequena. E esse lambda aqui está marcando o tempo, tá? Então, num ciclo completo, num determinado tempo. A onda cor-de-rosa, ela está numa frequência menor. Você vê que para fazer um ciclo completo na onda cor-de-rosa, leva mais tempo do que no azul. E as outras ondas todas estão numa frequência maior. Ele leva menos tempo para fazer uma onda completa, tá? Então, quando você começa a aumentar a frequência... Pulou essa daqui. Eu esqueci de falar que o cara que inventou isso, que estudou, ele se chamava Heinrich Hertz. E como ele não era nada vaidoso, ele pôs o nome de Hertz naquilo que ele descobriu, tá? Então, um ciclo por segundo é 1 Hertz, tá bom assim? Então, quando a gente for estudar isso daí, agora eu vou adiantando a frequência, quando eu tiver com 20 Hz, quer dizer, 20 ciclos por segundo, eu vou ter um som bem grave, tá? Eu começo a ouvir. Então, dizem que alguns animais, elefantes, sei lá, ele escuta frequências inferiores. Por isso que eles percebem que vai ter um terremoto, rapa fora e os homens ficam lá de bobeira, tá? Porque eles escutam abaixo dos 20 Hz. Mas o homem com um ouvido bom, que não tem 67 anos ainda, que nunca trabalhou com turbina a vapor, que nem eu, 20 anos de turbina a vapor, um ouvido em condições zeradas, ele funciona de 20 Hz até 20 mil Hz. 20 mil Hz é o som muito agudo, tá? Então, um som grave normalmente é dado, por exemplo, num instrumento musical, uma corda grossa, mal esticada, comprida, você puxa, ela dá um som grave. Você pega uma cordinha miudinha, fininha, esticadinha de um violino, passa a vareta ali, ela vai dar um som muito agudo. Tá? É a vibração. Uma está vibrando perto dos 20 Hz, a outra está vibrando perto dos 20 mil Hz. Alguns animais dizem que os cães, por exemplo, conseguem ouvir até os 60 mil Hz. Então o pessoal fez uns apitinhos aí que você apita, ninguém escuta, mas o cachorro escuta e te obedece, tá? Aumentando então as frequências, nós vamos agora para 30 mil Hz, até 300 mil Hz, 30 kHz ou 300 kHz. Isso daí é a radiofrequência, frequência de rádio. Essas frequências aqui servem são as ondas de longa. Longa é uma onda longa, porque ela vibra poucas vezes por segundo. Curta é uma onda curta, porque ela vibra muitas vezes por segundo, tá? Então, essa frequência de 30 a 300 mil é definido no meio aí dos estudiosos
como onda de rádio. E as ondas de baixa frequência servem de balizamento aéreo, navegação, informação meteorológica, patati e patatá. Continuando o nosso aumento de vibração, nós passamos de 300 kHz para 3.000 kHz. Aí estão as ondas médias. Onda média é muito usado no AM. Então tem uma antena aqui em frente à humanitária que manda essas ondas para a radioeducadora. A gente acorda de manhã para ouvir o Ivan Schultz, a gente sintoniza nessas ondas aqui, tá? Essas ondas aqui são poderosas porque a antena é forte, está aqui pertinho da gente. Mas se eu começar a me afastar, em Americana já fica difícil de eu sintonizar essas ondas em AM. Campinas, então, nem pensar, tá? Então, essas ondas não têm tanta duração. Mas, por outro lado, com 3.000 kHz até 30.000 kHz, eu tenho as ondas curtas. Essas ondas curtas, ela tem uma característica que ela reflete numa camada da atmosfera chamada ionosfera. Então, o pessoal que tem uma antena lá em Londres, emitindo uma onda curta, essa onda curta saiu de Londres, bateu na ionosfera, refletiu, e eu pego no meu rádio de onda curta. Não fabrica mais, mas quando eu era moço, eu tinha um Transglobe aí, que tinha várias faixas de onda curta, você viajava no mundo aí, ouvindo isso, tá? Porque o alcance era muito longo, tá? Então, o que nós estamos vendo aqui? Que conforme vai aumentando a vibração, eu vou precisando de menos potência para mandar a minha onda mais longe, tá? Então, ondas de baixa frequência tem baixo alcance. Ondas de alta frequência tem alto alcance. No som, por exemplo, para ouvir o rap dos caras que passam infernizando a vida da gente, eles usam muito a frequência baixa. Então eles têm que ter um alto-falante muito potente. Graças a Deus, aquilo acaba com a bateria deles e eles não... A alegria deles dura pouco, tá? Porque o consumo de energia é muito grande para mandar uma onda de baixa frequência num volume grande, tá? Agora, o volume agudo é um tweeter pequenininho que consome pouca energia e com pouca energia eu consigo mandar aquela onda longe, tá? Então, tudo para a gente ver que conforme aumenta a frequência, diminui o alcance, eu preciso de muito mais potência para mandar ondas longas ou onda de baixa frequência, tá? Continuando então, eu entro na faixa do infravermelho. É uma radiação não ionizante na porção invisível do espectro eletromagnético. Como ele está abaixo do vermelho, eu não enxergo. Quando eu era criança, minha mãe ganhou um ferro elétrico. Aquilo era um avanço 60 e tantos anos atrás. Não era automático, ele só era elétrico. Porque antigamente era carvão, né? Então eu lembro que a minha mãe ligava o ferro, depois ela punha perto do rosto para saber se estava pronto já para usar ou não. Eu, que era meio bobinho, achava que o ferro esquentava o ar esquentava o rosto da minha mãe sabia. Mas depois que eu comecei a estudar, eu vi que não. Porque se eu esquento o ar fica leve, sobe e entra um ar frio no lugar. Não é pelo aquecimento do ar, é pela radiação que as ondas infravermelho emitem, tá? Então, numa determinada temperatura, a Philips até fabricou uma lâmpada aí infravermelho que você usava para curar pancada, o esportista usava muito isso daí. Você não enxerga aquela luz, mas ela aquece bastante por irradiação também, tá? Então nós começamos lá naquela ponta, nas ondas de rádio, AM, FM, micro-ondas acho que eu pulei. Mas micro-ondas fica um pouco antes do infravermelho, tá? Micro-ondas a gente conhece e tem na nossa cozinha. A gente põe a lasanha congelada lá, liga o micro-ondas, um aparelho eletrônico que manda uma vibração que faz vibrar as moléculas do miolo da lasanha lá e aquece rapidinho. Só é um perigo que se a porta não estiver bem vedada, essas ondas podem vazar e aquecer as células do meu corpo também, tá? Então, muito cuidado com o micro-ondas, tem que estar com a porta bem vedadinha, aí não tem perigo, tá? Só aquece a lasanha. Passando do infravermelho, então,
a gente entra nessa faixa da luz visível aos olhos. Então eu percebi as vibrações pelo ouvido, eu percebi pelas células que sentem calor e agora estou percebendo pela visão. Então a nossa visão, ela consegue perceber do vermelho até o violeta. Então, agora aqui ele já não vai falar mais em mega, tetra e não sei o quê, porque complicou, tá? É tanto zero que é um 4 com 14 zero, tá? Então é um monte de hertz até o 8 com 14 zero, que é o violeta. No meio disso tudo nós temos todas as cores do arco-íris, tá? Continuando então o nosso aumento de vibração, nós entramos no ultravioleta, o que está além do violeta. Essas ondas já começam a ser perigosas. É o que queima a pele da gente, dá câncer de pele, precisa do protetor solar. Além do violeta, não é mais visível, ela vai do 8 com 14 zero para frente, tá? Essa outra aqui, raio-x, também é perigosa. Ela começa com 3 com 16 zero, vai até 3 com 19 zero. Essas ondas aqui já tem um poder de penetração tão bom que você põe uma chapa fotográfica, põe o teu bração lá, emite o raio-x, ele atravessa a roupa, atravessa a pele com facilidade, o osso é mais difícil dele atravessar, você imprime isso tudo na chapa fotográfica e você olha lá para ver se o osso da mão está quebrado ou não. E acima disso daí nós temos o raio gama. Esse daqui já é perigoso, tá? Isso daqui é usado em medicina para queimar células cancerígenas, tá? Só que um médico que sabe o que está fazendo para direcionar, porque senão ele vai queimar as cancerígenas e as saudáveis que estão do lado também, tá? Então raio gama é perigoso. Aos seres vivos podem causar o núcleo das células sadias do corpo. O nosso estudo, a nossa ciência para por aqui, tá? Daqui para frente entra uma tal de física quântica que é complicado pra caramba. Eu não estudei física, eu não fui na faculdade, eu não vou me meter a falar disso com vocês. Mas se vocês quiserem pesquisar, ele diz que comprimento de onda, tá? É um comprimento Planck, é uma unidade de comprimento igual a patati patatá, com 35 zero para frente, 0,350 milímetro, tá? É uma onda muito curta mesmo, tá? E corresponde à distância que a luz percorre no vácuo durante um tempo de Planck, que eu também não sei o que é. Definido a partir de 3 constantes: velocidade da luz, vácuo, constante de Planck e constante gravitacional. Para comprimentos inferiores a esse, tanto a mecânica quântica quanto a relatividade geral deixam de conseguir descrever os comportamentos de partículas. Por quê? Porque isso aqui não é mais matéria. Aqui nós já estamos falando em partículas subatômicas, tá? E vocês sabem o que não é matéria? Nós. Quem teve terça-feira aqui viu um vídeo que nós passamos, que o Navarro explica que você, todos nós, somos um ser inteligente da natureza. O pensamento. Nós somos pensamento. Esse pensamento, para se manifestar no planeta Terra, ele é revestido com um corpo espiritual chamado perispírito. Então, todos nós, mais os encarnados, são pensamentos revestidos por um corpo espiritual para se manifestar aqui no planeta. Por quê? Para ir em outro planeta, você tem que deixar o corpo espiritual revestido de matéria espiritual do planeta Terra e construir um corpo espiritual com matéria do planeta onde você vai se manifestar, tá? Isso está tudo no Livro dos Espíritos. Livro excelente para estudar, tá? Tem coisa ali formidável que a ciência não descobriu ainda. E nós encarnados temos algo mais, nós somos chique, nós temos um corpo de carne. Então aquele corpo espiritual se manifesta aqui no nosso meio com um corpo de carne. Para que isso tudo? Se nós somos pensamento, nosso pensamento é muito instável, tá? Uma hora eu amo, outra hora eu odeio, outra hora eu tenho inveja, outra hora eu estou magoado. Nosso pensamento é assim o dia inteiro, tá? Não tem estabilidade nenhuma.
Quando você está no plano espiritual, o perispírito acompanha o pensamento. Então o perispírito não tem estabilidade também, tá? Então você vê relato em livro espírita que o espírito se manifesta na forma de lobo, mas não pode voltar para trás. Só que o pensamento dele é tão pensamento de lobo que o corpo espiritual dele, que o médium com vidência viu, é um lobo, é um monstro, é um dragão, é sei lá o quê. Por quê? Porque aquele pensamento não tem estabilidade, tá? Então, para isso que Deus fez a segunda criação, que é o corpo de carne, onde a gente passa mais ou menos 100 anos para dar uma amortecida nesse pensamento que é instável pra caramba, tá? Então, num corpo de carne você tem que ser bebê, você tem que ter infância, juventude, maturidade, velhice, doença, um monte de coisa, inferno, verão, os tempos, tudo é cronometrado quando você está no corpo de carne. Para quê? Para você aprender a ser estável, tá? Porque você vai deixar esse corpo de carne aqui. Ele vai durar no máximo 100 anos. Você vai voltar a ser espírito e vai continuar se manifestando no planeta com corpo espiritual. Então você vai ter mais estabilidade por todas as tribulações que você passou nesse corpo de carne aqui, tá? É só um parênteses, vamos lá. Frequência de pensamento. Então a ciência parou no matéria, não tem mais matéria, partícula subatômica, a ciência não sabe ir mais para frente mais. Mas nosso pensamento é frequência. Então aquela frequência que você faz um encefalograma, que registra lá, é do cérebro. O cérebro é um corpo de carne. Esse corpo de carne é o melhor meio de se comunicar com o espírito, que é pensamento. Só que o que o médico registra lá é as frequências do cérebro, não é a frequência do pensamento. Frequência do pensamento. Os pensamentos gozam de quantos? Olha a energia quântica aqui de novo. De energia e onda de pensamento encontram-se numa frequência mais elevada que o raio gama. Então o homem conseguiu estudar até o raio gama. Daí para frente está o nosso pensamento, tá? Por tratar-se de energias quantificáveis e mensuráveis, o pensamento em futuro próximo poderá ser lido. Na atualidade, alguns computadores têm seus comandos ativados diretamente pelo pensamento. O homem está xeretando aqui, tá? Não conseguiu ainda medir e quantificar. A hora que medir e quantificar, ele já vai fazer um computador. Mas no plano espiritual, isso daqui, década de 50 já existia, tá? André Luiz saía com um aparelhinho portátil que ele chamava de psicoscópio. O que esse aparelhinho portátil fazia? Media a frequência vibratória do pensamento da pessoa que ele ia atender, tá? Provavelmente logo a gente tem isso aqui, tá? Aí vai ficar muito fácil para o médico fazer um diagnóstico, tá? Ele mede a frequência do pensamento, a pessoa é pensamento, e aí o médico vai entender muita coisa que está acontecendo com a pessoa que hoje está difícil de entender, tá? Continuando na frequência de pensamento, todos nós estamos mergulhados no fluido divino, chamado fluido cósmico universal. A física quântica diz que tudo matéria que a gente pega é energia condensada. Allan Kardec chamava essa energia toda de fluido cósmico universal. Então existe algum fluido aí, até no que a gente acha que é vácuo, tem um fluido aí que quando ele se condensa, ele forma, inclusive, a matéria bruta, o chumbo, que é pesado pra caramba. É muita energia condensada, que o Einstein pôs até uma fórmula, né? Que a energia é a massa, 1 quilograma, sei lá, vezes a velocidade da luz ao quadrado. Então é muita energia que tem em 1 quilo ou 1 grama, depende da unidade que você está usando, né? MKS, CGS, sei lá. Importante dizer então que Deus está em toda parte, porque Deus é o fluido cósmico universal. Tudo que a gente conhece, que a gente apalpa, que a gente vê, que a gente estuda, é fluido cósmico universal condensado, energia condensada. Então Deus está em toda parte sim, tá? Todo pensamento externa em ondas, que podem causar uma sensação boa ou má. Então tem pensamento que é externado pelo ser inteligente ou espírito, que
podem ocasionar coisas boas e tem pensamentos que podem ocasionar coisas não muito boas. Quando pensamos em algo bom, amoroso, emitimos emanações energéticas de alta frequência. Então é um raio gama para cima, alta frequência, tá? E de ondas curtas. Quanto mais aumenta a frequência, mais diminui o tamanho da onda, tá? Por consequência, ao expressarmos amor, ampliamos nosso contato com seres suaves e esclarecidos que nos envolvem em luz. Por isso que eu passei o metrônomo para vocês. Vocês viram que estava funcionando tudo bagunçado, cada um batia de um jeito. Como eles estavam na mesma frequência, de alguma forma, uma lei da natureza, coisa criada por Deus, um interferiu no movimento do outro, no final do filme estava batendo todos iguais. Então, quando eu estou vibrando amor, eu estou na frequência dos caras bons lá de cima que vibra amor também, o cara elevado, evoluído. Então, eu interfiro na deles, eles interferem na minha, e a gente acaba se harmonizando na bondade, na amorosidade, Aí nem doença pega a gente, tá? Continuando então, frequência do pensamento. Por outro lado, se eu vibrar nas frequências baixas, agora então é pertinho da radiação gama, tá? Vibração alta é acima do gama, vibração baixa é perto dos raios gama. Vibrando em baixas frequências, estamos em contato com o plano extrafísico também, só que do mesmo padrão da nossa vibração, ou seja, baixo padrão. Passamos então a evitar as altas frequências. Normalmente quem vibra em baixa frequência acha gente boa muito chata, tá? Ele se afasta, não aguenta esses caras, tá? Está bem explicado aqui. Onde residem seres que poderiam ajudar-nos. Então o cara que é viciado, que é criminoso, que é bandido, ele evita por toda a lei as pessoas boas que poderiam ajudá-lo a se corrigir. A gente vê isso. E entramos em contato com entidades sofredoras, que trocam energias ruins de pensamento e emoções. Os metrônomos aqui, esses metrônomos estão regulados numa frequência baixa. Então, todos os metrônomos de frequência baixa, um vai interferir no outro, o outro vai interferir no um, daqui a pouco estão tudo vibrando igual, tá? Então, a turma já está se reunindo com uma gangue, vão combinando coisas desagradáveis. Por quê? Porque eles são assim. Só que quando a gente pensa de forma positiva e amorosa, a gente tem sintonia com energias superiores e expressa no como. Recebemos como respostas fluidos que vitalizam nosso corpo espiritual, trazendo-nos saúde e equilíbrio. Então, quando eu estou vibrando em vibrações altas, como eu disse agora há pouco, nem doença me pega, tá? Eu estou zen. Quando eu estou nas baixas, nada dá certo para mim, eu fico doente, eu tenho dores, indisposição, nada está para mim, tá? Por quê? Porque eu estou vibrando nas vibrações baixas. Castigo de Deus? De maneira nenhuma. Deus é soberanamente bom e justo, jamais ele castigaria um filho dele. É uma ferramenta para esse cara que se acorda. Ô meu, levanta a vibração aí, para de sofrer, cara. É o que Deus está falando para a gente, tá? Então vamos lá. Que queres? Isso daqui foi comentado nas internet da vida quando saiu aquele livro O Segredo, tá? Então ele fala desses 4 passos aí: querer algo, crer naquele algo, agir em prol desse bem, receber e agradecer. Só que o livro é dos anos 80, 90, sei lá, acho que quase acho que é do ano 2000 mais ou menos, o livro O Segredo. Só que 2000 anos atrás tem um tal de Jesus que falava isso, tá? Em Marcos, no capítulo 10, a gente vai ver uma passagem que Jesus estava saindo de Jericó e indo para Jerusalém. E tinha uma multidão acompanhando Jesus, tá? Aí ele passou por um ceguinho que estava esmolando lá, e o Bartimeu, quando viu que era Jesus, começou a falar: ei, Jesus, o pessoal que estava com Jesus, pô, meu, se manca, dá sossego pro homem, pô. Mas Jesus percebeu que o Bartimeu estava chamando, né? Aí Jesus
Jesus falou assim, manda ele vir. Olha o que o Bartimeu fez. Jogando sua capa para o lado, de um só salto colocou-se de pé e foi ao encontro de Jesus. Indagou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego, Raboni, que eu volte a enxergar. E Jesus ordenou, vai em frente, tua fé te salvou. No mesmo instante o homem recuperou a visão e passou a seguir Jesus pelo caminho. Olha os 4 passos aqui. O Bartimeu queria ser curado. Queria porque queria. Quando ele viu Jesus, ele acreditou que é agora, então não posso perder essa chance aí. Ele agiu, ele gritou, ele esperneou, eu quero. E Jesus fez até um teste aqui. Que queres que eu te faça? Jesus sabia que ele era cego. A região não era tão grande, Jesus andava por ali direto. E Jesus mesmo assim perguntou, que queres que eu te faça? Então ele agiu em prol desse bem, recebeu, se abriu para receber e agradeceu, porque ele seguiu Jesus. Então isso daí é para a gente agora, tá? O que a gente quer? O que queres? Olha Jesus perguntando, o que você quer, meu? Olha a tua. O que você vai falar para Jesus? Pensa nisso, tá? Teve um Sócrates da antiguidade, 500 anos antes de Cristo, que falou, homem, conhece-te a ti mesmo. Conhecer-me a mim mesmo é isso daqui, ó. O que queres? Ô meu, o que você quer? Você sabe o que você quer? Você crê que você consegue o que você quer? O que você vai fazer para agir para conseguir o que você quer? Porque ficar querendo, sentado no sofá, não vai acontecer, tá? Eu tenho que agir. Então eu tenho que crer e tenho que agir. E aí eu tenho que estar aberto para receber, tá? E aí agradecer, tá? Porque tem muita gente que recebe um prêmio da loteria e foi a perdição dele, tá? Se meteu numa encrenca atrás da outra, ficou sem dinheiro, assassinaram ele, só trouxe desgraça para ele. Castigo? Não, de jeito nenhum, tudo é aprendizado, tá? O Pai, tá? Seja amor. Quanto mais alta for a frequência vibratória do ser, mais espiritualmente amorosos e belos são. A imaginação criativa, os ideais, a beleza da cor e das formas da vida, pois dessa forma se aproxima de Deus. Então, ser amor é tudo de bom, tá, gente? Amor pode curar, transformar positivamente e contagiar pessoas, animais, ambientes e circunstâncias. Olha o metrônomo batendo aqui. Se eu estou vibrando numa vibração alta, acima lá do gama, eu estou influenciando tudo que está à minha volta, tá? Pessoas, animais, ambiente, eu curo doença, ninguém pode comigo, tá? Vibre amor, emane amor, nos pensamentos, nas palavras, nos gestos, num sorriso, numa respiração, seja amor. Você cocria o que estiver na mesma frequência, lembra do metrônomo? Um influenciou no outro, o outro influenciou no um, todo mundo batendo igual. Nós somos co-criadores. Jesus falou, sois deuses. O que ele quis dizer? Quem cria é o Pai. O Pai cria como? Com a ajuda dos co-criadores, os seres inteligentes da criação, que somos nós. Nós somos co-criadores. Estamos continuamente interagindo com o cosmos. Não é com as coisas aqui pertinho de mim, não. É o cosmos, tá? Eu estou interagindo. Eu sou co-criador no cosmos, emitindo e recebendo vibrações. E assim, co-criando aquilo que vivemos. É assim que funciona, tá? Então, nós fomos postos aqui num corpo de carne para dar uma estabilizada nesse pensamento. Aprender que vibrando negativamente, eu faço mal para caramba, só acontece coisa ruim para mim. Vibrando positivamente, eu fico bom, eu me curo, eu me sinto bem. E eu então me torno um excelente co-criador, tá? Porque o que vibra abaixo também é co-criador.
Só que entre positivo e negativo, o negativo é mais forte que o positivo, tá? Mas ele respeita o livre-arbítrio do negativo, tá? Então aquele negócio você tem que mudar, esse negócio de você tem que tá por fora, tá? A pessoa, se quiser seguir o meu exemplo, ela vai ver que eu vivo bem, que eu não sofro tanto. Se ela não quiser, é problema dela. O sofrimento, a decepção que vai fazer ela mudar, tá? Não é a minha palavra, tá? O meu exemplo pode ajudar, mas a minha palavra só vai arrumar confusão. Jesus ensinou: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado nos céus. Ó, no plural, tá? Não é esse céu aqui, é os céus. E tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Isso daqui eu peguei no site de psicólogos, tá? Então eu não sei de onde eles tiraram essa frequência aqui. Eu achei muito interessante isso daqui, que ele pegou um ser inteligente da criação, no comecinho aqui no alfa, até o ômega, que é o cara top de linha, tá? E ele pôs uma frequência aqui do lado que vai de 0 a 1000. Mas isso não é hertz, porque a gente sabe que nós, pensamento, estamos acima das frequências do raio gama. Então, serviu como exemplo, ele fez uma escala, tá? Então, o primeiro estágio da pessoa que está em início de evolução é a vergonha. Ele não tem confiança em nada, ele é muito envergonhado, tímido. Depois vem a culpa, porque normalmente essa pessoa que não tem conhecimento acaba fazendo coisas que geram culpa. Tudo isso daqui que está nessa faixa do vermelho aqui é uma pessoa contraída, uma pessoa que não se expande, está lá. Vergonha, culpa, apatia. Apatia é tudo que eu faço não dá certo, não vou fazer nada não. Pesar, dor, sofrimento, eu estou sofrendo tanto, eu tenho dores, eu não consigo. Medo, eu não vou lá não sei o que pode acontecer. Então isso daqui tudo é o que mantém a gente num nível baixo de vibração, tá? Aí, continuando a evolução, vem o desejo. Mesmo que seja um desejo vicioso, matar uma vontade egocêntrica, é uma alavanca de crescimento. A raiva, às vezes a raiva faz a gente sair do sofá e procurar a vingança. Não é boa ferramenta, mas é ferramenta. Orgulho, também não. Eu quero tanto ter um carro, eu luto para ter um carro para todo mundo ver. Eu com meu Fuscão preto, tá? Coragem. O cara quer seguir, ele tem que ter coragem. Neutralidade. Não me meto lá, nem me meto cá, vou cuidar do meu. Disposição. O cara disposto, não, vou trabalhar, vou fazer. Aceito as coisas como elas são. Ele já está evoluindo, tá vendo? Já mudou de cor, do verde para o azul claro, azul médio. Razão. Aqui ele já está num estágio legal, tá? Ele já raciocina, ele tem razão. Agora então ele entra no expandido de consciência, tá? Que é o amor. Vocês repararam que a alegria está acima de amor? Que bacana, meu. Eu gosto tanto quando eu vejo coisas alegres, pessoa dançando, pessoa cantando. Olha, é mais bonito do que, é mais expandido do que o amor. E a paz então, a paz é tudo de bom, né, meu? Aí vem a iluminação, aqui o cara já é um burro, já compreendeu tudo, tá? E a consciência final, esse daqui já está ombro a ombro com Jesus, esse já é co-criador dos bons mesmo. Tá bom assim? Aqui no Espiritismo a gente fala disso tudo de uma outra forma, tá? A gente usa muito o Evangelho. E a gente recomenda que vocês, pelo menos uma vez por semana, pelo menos uns 15, 20 minutos nessa uma vez por semana, façam uma reunião de Evangelho no lar. Um horário que você tenha a maior parte das pessoas da tua família reunida, você abre o Evangelho, lê um trecho, uma pequena prece de abertura, né? Pai, manda aqui os amigos espirituais nos inspirarem para ter uma boa compreensão do que vai ser lido essa noite. Coisa simplesinha, não precisa ser decorada nem nada. Lê aquele trecho, faz um comentário do que foi lido, explica para os que não entenderam, faz uma vibração final em benefício daqueles que estão doentes, daqueles que estão passando por dificuldades, vamos
por eles. Você já sabe agora o que é vibração. Isso daí dura 20 minutos no máximo, tá?